Olá pessoal, aqui é o professor Maxwell. Vamos conversar hoje sobre a atividade número 5, ok? Atividade de História para os alunos e alunas do 7º ano, atividade número 5, que compreende a semana do dia 5 de abril ao dia 9 de abril, ok? Hoje, a atividade ela fala sobre o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. O objetivo da nossa aula é identificar conexões e interações entre as sociedades no Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das grandes navegações. Hoje nós vamos entender que, para além disso que eu escrevi aqui como objetivos, né, que é o objetivo da aula de hoje, é esse que vocês entendam, ou melhor, saibam identificar essas conexões e interações entre os continentes que ocorreram no período das grandes navegações ou das expansões marítimas. O objetivo também dessa aula é mostrar a vocês que no encontro dessas diversas culturas, todas elas saíram modificadas, ou seja, todas elas foram influenciadas umas pelas outras, né? No encontro entre a cultura europeia com a cultura americana, não só a americana foi influenciada, mas a europeia também, porque no encontro de toda a cultura com a outra, não há possibilidade de uma só sair influenciada. Uma vai influenciar a outra, né? Assim como acontece com as pessoas, né? Quando duas pessoas elas se tornam amigas, né? Através das conversas, dos convívios, né? Uma vai influenciar a outra. Né? E assim também aconteceu e acontece no encontro entre duas culturas, como houve na época das expansões marítimas. Então, professor, o senhor está dizendo que quando os europeus eles invadiram a África, né, ocorrendo assim o encontro das duas culturas, a europeia e a africana, não só a africana recebeu a influência da europeia, mas a europeia também vai receber influência da africana? É claro. Tudo aquilo que os europeus aprenderam quando estiveram na África, quando eles voltaram para os países deles, eles modificaram o seu modo de vida, inclusive na Europa. Né? Então você vai ter a influência recíproca entre as duas culturas. Ok? Então, sem mais delongas, vamos ir para as atividades. Hoje, nessa atividade, nós vamos iniciar falando sobre a Rota da Seda. A Rota da Seda foi uma rota comercial, certo? Que ligava a China à Europa, né? Ou seja, ligava dois continentes, o asiático ao continente europeu, por duas rotas. A por terra, que ia ali da Ásia Oriental, ou da parte extrema da Ásia, né, onde fica a China, passava pelo Oriente Próximo, certo? Chegava no Mar Mediterrâneo aqui, e do Mar Mediterrâneo alcançava as ilhas não, os reinos de Gênova e Veneza, até chegar à Europa. E por mar, eles vinham margeando ali o Mar Índico, né? Vinham margeando aqui o Oceano Índico, né? Entrando aqui por essa região, né? Seguindo, passando por um canal, né? Que hoje, inclusive, está até em evidência, que é o canal. Nessa época não existia esse canal, né? Mas os barcos eram pequenos, né? Então dava para passar pelos rios, né? Aqui e pelos canais aqui que ligavam essa região aqui ao Mar Mediterrâneo, Mar Báltico ao Mar Mediterrâneo, certo? Então
eram essas duas as rotas, né, que ligavam a China e a Europa, tá? Bom, essa rota comercial ela tem mais de 8.000 anos, tá? Né? E essa rota ela vai se especializar em no comércio de determinados produtos, principalmente a seda, na qual receberá esse nome, né, a Rota da Seda, como está descrito aqui, a partir do século IV a.C. Certo? Então, esse texto ele está falando especificamente sobre esse comércio que ocorria motivado pela a Rota da Seda. Tá aqui, né, esse pano cintilante, né, que as pessoas adoravam e eram muito caros, né, naquela época. Tá? Então esse texto ele vai falar sobre a Rota da Seda. É necessário vocês lerem o texto para vocês poderem responder as questões. Ok? Vamos lá. Questão 1. Analisando o mapa, né, o mapa onde nós estávamos junto com o texto, responda: de que trata o mapa? O mapa fala de quê? Só ir lá no título que vocês vão saber. Em qual contexto há o surgimento da produção da seda? Né? Em qual contexto há esse surgimento, né, da produção da seda? Em que contexto histórico vai surgir a produção e crescer o comércio da seda? Certo? C. Qual a importância desse produto da seda? Está tudo lá no texto. 2. Observando atentamente as rotas no mapa, né, que eram duas, e sua apresentação no texto, qual a importância histórica da comercialização desse produto? Né? Qual era a importância histórica da comercialização do produto da seda? Tá no texto também. 3. Como você pode perceber, as rotas seguiam destinos distintos. Marque com X quais eram as principais formas de transporte desse produto. Trens, caravanas, aviões, embarcações, helicópteros ou caminhões. São duas opções somente. Ok? Embora as duas rotas elas sempre vão ligar a Europa ao Oriente, né, a China à Europa, mas elas vão seguir por vários caminhos diferentes, ok? Mas quais eram as modalidades de transporte utilizados nesses dois trajetos? Certo? Ó, está tudo no texto, beleza? Vamos continuar aqui então. 4. Escreva um texto argumentativo a partir da afirmativa a seguir. Os dois lados da rota aprenderam muito sobre culturas diferentes das suas. E isso expandiu suas ideias sobre o mundo, ou seja, quem fazia aquela rota conhecia muitas culturas diferentes. E esse conhecimento dessas culturas expandiu a ideia que esses comerciantes tinham sobre o mundo. Principalmente descobriram que as pessoas são diferentes, existem lugares muito diferentes, que as pessoas são muito diferentes umas das outras. Certo? Então explique aí essa frase. Professor, o que é um texto argumentativo? Texto argumentativo tem como objetivo convencer alguém de suas ideias, ou seja, você vai escrever um texto me convencendo sobre do que você entendeu sobre essa frase, tá? Os dois lados da rota aprenderam muito sobre culturas diferentes das suas. Ou seja, a Europa de um lado e a China do outro. E isso expandiu suas ideias sobre o mundo. Ok? 5. De acordo com o mapa e o texto, cite grandes civilizações que se beneficiaram com a Rota da Seda. Está no texto também. 6. Quais as possíveis consequências da Rota da Seda para a Idade Moderna? Você vai marcar a opção que você acha correta e está no texto. Está tudo no livro também?
Está tudo no livro também, ok? Vamos para 7. Tem esse texto aqui, né? Esse texto está falando sobre doenças, né? Levando em consideração o momento terrível que nós estamos vivendo, tá? E de acordo com a leitura do texto, você vai responder a opção que concorda com o que o texto está dizendo. Você vai marcar A, B, C ou D. Tá até meio fora de ordem aqui, tá? A, B, C ou D. Você vai ter que ler o texto, né? Tá falando sobre a peste bubônica, né? E essa chamada aqui da revista Veja falando sobre a peste negra, né? Você vai ler o texto e vai responder aquilo que está de acordo com o texto. De acordo com o texto, podemos afirmar: a peste bubônica surge na Europa através das rotas comerciais que se espalha para o Oriente, né? Ou seja, o que tiver de acordo com o texto você vai marcar aqui. Beleza? Tranquilo? Aí tem mais uma perguntinha aqui. Está tudo lá no texto lá de trás? Lá, aquele primeiro texto? Não, está tudo nesse texto aqui. Ok? Beleza? Então, gente, ó, aquele abraço, a gente se vê na próxima semana com mais uma explicação aí da nossa atividade. Agora será da atividade 6, ok? Um abraço, até mais.